30 vitórias como visitante, passou o Cruzeiro na Libertadores. A gente vai fazer um mapa onde aconteceram essas vitórias do Palmeiras, o time que mais venceu como visitante. 4 delas foram em território nacional. No Peru, 4, na Venezuela, 6, na Colômbia, 2. O Palmeiras fincou a bandeira em vários países do continente. México, 1, Bolívia, 2 vitórias, Paraguai, 1 vitória, Uruguai, 3, Argentina, 3, Chile, 3. E aí vamos ver os times que já ganharam do Boca na Bombonera, como fez o Palmeiras ontem, por 2-0. O histórico do Boca na Libertadores, a gente tem toda essa mística e é muito duro jogar lá, mas o número não é dos mais impressionantes não. O aproveitamento é de 69%. 134 jogos, 85 vitórias, 26 empates, e o Palmeiras foi a 13ª derrota do Boca na história. O Palmeiras passa a ser o primeiro time estrangeiro que ganhou do Boca por 2 gols de diferença. Aqui estão todas as derrotas do Boca em Libertadores. O Santos do Pelé foi o primeiro a ganhar, depois o Alianza Lima, aí o Independiente, mas é um time argentino, fez o mesmo placar do Palmeiras. O Vélez ganhou de 2-1 em 94. O Cruzeiro já ganhou do Boca lá, o Cruz Azul do México, o Paysandu, quando o Yala jogava lá, o Defensor do Uruguai, o Fluminense, o Toluca, o Nacional do Uruguai, o Independente del Valle do Equador e o Palmeiras ontem vencendo. Quando eu dizia que o aproveitamento do Boca, embora seja dificílimo jogar lá, a fama é mundial da Bombonera, dá uma olhada no Cruzeiro como mandante. Ele tem um aproveitamento em casa superior ao Boca na Bombonera. São menos jogos, né? Vamos ao Cruzeiro. 56 vitórias, 10 empates, 7 derrotas. Aproveitamento do Cruzeiro como mandante é de 81%. Historicamente, o Cruzeiro como mandante, ele é mais forte no aproveitamento do que o próprio Boca. E se isso fizer diferença hoje à noite, o Cruzeiro se dá bem. Vamos à classificação no grupo. O Palmeiras passa a ser também o primeiro classificado para a próxima fase. Chegou a 10 pontos, o Boca parou no 5, o Júnior tem 3 e o Alianza Lima 1. Quem está com uma situação tensa agora é o Boca, porque a gente vai rodar as próximas rodadas. O Boca agora passa a se preocupar com o Júnior de Barranquilla. No próximo, vai jogar em Barranquilla. No próximo jogo, Júnior de Barranquilla e Alianza Lima. E depois, Júnior e Boca. O Boca falta um jogo a mais, então? Pro Júnior? O jogo de hoje. O jogo de hoje, né? Hoje, contra o Alianza Lima, ele se iguala ao número de jogos. Se ganhar, ele passa o Boca. Se ganhar, passa o Boca. E se ganhar em casa, deixa o Boca numa situação complicadíssima no grupo. E o Boca vai ter 2 jogos, o Boca vai ter que torcer pro Palmeiras. Mas então, o Barranquilla vai jogar a última com o Palmeiras em casa, né? Na casa do Palmeiras. Você acha difícil? Acho difícil. E o Boca, assim, o jogo que ele tem fora, ele é capaz de ir ganhar também. Já é muito maduro. Tem uma coisa do Boca também. Agora, eu me surpreendi com esses números, cara, porque na minha cabeça, o Boca era mais... Eu não tô tirando o mérito do Palmeiras, que jogou demais, hein? Mas o Palmeiras jogou demais só 13 ontem. derrotas, cara. Eu acho pouco. Em 58 anos, né? 58 anos. 58 anos. 13 derrotas em 58 anos. Óbvio que ele não jogou todas as edições dos 58 anos. O Boca deve ter jogado a Libertadores na primeira edição já, não foi? São 133 jogos em casa, então, 13 derrotas, 10%. E só 13 derrotas? Eu acho um puto histórico, um grande histórico. Perder um jogo a cada 10 é pouca coisa. Não é pouca coisa, perder um jogo a cada 10. Não, e você vê o Cruzeiro, cara. Olha o Cruzeiro no Mineirão, que absurdo, 81% como mandante. Agora vamos ao jogo de ontem, Maurício Noriega, Casão, Juninho. O Palmeiras, a gente comentava ontem aqui no programa que uma grande atuação, uma vitória, poderia mudar um astral do clube que andava meio estranho. Acho que é difícil ter uma vitória melhor do que a de ontem, hein? O que você achou, Noriega? Eu vi o jogo, eu vi o jogo do Corinthians, vi um pedaço do jogo do Grêmio, vi o jogo do Palmeiras. Eu achei assim, acho que todos nós, todo mundo que curte o futebol do Brasil hoje, acha que o Palmeiras pode ser um grande time. Acho que depois de ontem os jogadores do Palmeiras passaram a achar que eles podem ser um grande time. Acho que esse é o efeito que esse tipo de jogo pode ter. Se vai ser ou não um grande time, ninguém sabe. No futuro ninguém sabe. Agora ontem, pela postura do time, pela grandeza do resultado, pelas situações que apareceram, para mim esse lance do primeiro gol é emblemático. Do que, né? Não, sabe por quê? Pela jogada. Tá acabando o primeiro tempo, a bola vai sair em lateral. Vamos recuperar. O cara faz? Vamos recuperar o lance do primeiro gol. Vamos pro 0-0 no intervalo. Recuperar. O Marcos Rocha pega, cruza e sai o gol, cara.
Tava vendo o jogo, eu pensei nisso. Você percebe uma postura diferente do time. Recuperar. Esse gol foi bem anulado, tá? O Ábila se coloca muito mal, cara. Se põe muito impedimento. Aquela que ele perde incrível, ele estava impedido também achei que ele estava impedido, aquela que ele Essa perde. jogada do Marcos Costa que você falou, Noriega, é de um time que queria ganhar o jogo. Queria ganhar o jogo. Você tá percebendo que Vamos recuperar o jogar. Gol. E o Keno, hein, cara? O Keno é jogador de seleção brasileira. E o Keno, hein? O Keno é jogador ele é muito bom. Só que, assim, claro, você dizer isso choca. Quer dizer, o Keno ninguém conhecia, mas ele tem muito talento para a função que ele faz. E ele sabe fazer gols. É isso que é impressionante. Eu concordo com você, Juninho. Eu penso a mesma coisa. Tem muito talento. E ele tem uma coisa que é capacidade física, característica para aguentar o jogo inteiro. E marca lá atrás e vai. Ele joga nos 100 metros. É um jogadoraço. Esse cara é um jogadoraço. Não teve base. Engraçado. Imagina muita coisa isso. que ele você sofre ver. hoje, não tem defesaça do Jailson. Consegue chegar. Mais um. Jailson também. Defesaça. Agora, o Rossi Boca também aí ajudou bastante, né? E o Lucas Lima marcou um belíssimo gol, golaço, tranquilidade, o cara que tá frio no jogo. Mas então, isso é uma das coisas que todas as torcidas que o Lucas Lima joga no time, eles reclamam disso. Isso é gol de cara que é frio no jogo. Só que o jogo tem 90 minutos. Então, em 90 minutos, ele se comporta assim a maior parte do tempo. Essa tranquilidade. E tem hora que no jogo que não pode ter tranquilidade. Você tem que estar na velocidade. Você tem que estar no foco do jogo. Tá na pilha do jogo. Reclamavam muito do Alex. Assim. Eu acho que o Alex não foi pro Copa do Mundo, exatamente um dos motivos era esse. O outro gol bem anulado por posição de impedimento. Quando você tem um time desse nível, você juntou um elenco maravilhoso, você tem uma estrutura maravilhosa, você tem uma comissão técnica competente e que é bem completa. Então, os jogadores eles têm tudo hoje no Palmeiras, no Corinthians, tudo que a gente sempre cobrou e que tem na Europa, que dá toda a condição para você se preocupar em estar em forma. O que é que falta para você chegar lá? É o elenco querer. É o elenco viver olho no olho. Isso que é um jogo que pode despertar. Exatamente. Isso. Esse jogo pode servir como exemplo. É o elenco dizer assim, pô, temos Dudu, Keno, Borja, Lucas Lima, Gustavo Scarpa, que não tá, temos talento demais. Mas será que isso vai ser suficiente? Não. A gente tem que pedir o adversário de jogar também. Vai ter jogo que a gente não vai dominar eles, mas eles também não vão nos dominar. Se tiver que marcar lá em cima, eu vou marcar. Se tiver que defender melhor, aí é querer. É o que eu sempre cobrei. Eu cobrei sempre estrutura. Agora sim você pode cobrar do atleta. Eu acho que falta... Talento, você acabou de contar de 2006. Não lembro, na minha vida, fora 82, se a seleção reuniu tanto talento num time só e na Copa do Mundo não adiantou nada. Não adiantou nada, exato. Então você tá pronto. É isso. No início aqui do Campeonato Paulista, aquele 2-0 Palmeiras e Corinthians que nós conversamos aqui. Pô, nem parecia que era um clássico. Porque o Palmeiras queria só a bola no pé e o Corinthians, ritmo. Pau. Aqui não, você não passa, diminuição de espaço, sobe todo mundo, atenção na bola parada. Tudo é feio. A gente pode dizer que é feio até, porque eu tava vendo imagens aqui do exigência do Nori, futebol. O Corinthians e o Palmeiras, ele brincando com o casal, imagem preto e branco. Você vê os gols, golaços, campo, a bola quicando, é claro. Mas é o que exige hoje, Rizek. Você não tem solução, você não tem saída. Tem que diminuir a pressão dos clubes e da torcida em relação a determinados jogos. Exato. Pô, o Palmeiras jogou muito bem o Campeonato Paulista. Uma derrota para o Corinthians pesa, mas não pode desestruturar um time que é feito. O peso da cobrança da própria mídia em cima do time do Palmeiras é muito grande. É se exige do Palmeiras que seja o Real Madrid. Então, mas brasileiro. o clube também assume isso e a torcida dele também assume. Quer dizer, aquela derrota para o Corinthians foi pesada? Foi pesada. Quer dizer, mas se fosse para um outro time, não teria balançado tanto como foi a derrota pro Palmeiras. E do outro lado é a mesma coisa. E o São Paulo com o Santos é a mesma coisa. Então tem que ter uma pressão e uma cobrança mais equilibrada. Mas você equilibrada. acha que o próprio Palmeiras deixou pesada demais a derrota? Pô, pesou, o Palmeiras... Se o Palmeiras, a atuação, ela se o Palmeiras tratasse o clube, tratasse aquele jogo como de fato um paulistinha, uma coisa menor na temporada. O presidente do Palmeiras foi infeliz naquela declaração. Mas eu separo as coisas. Acho que se você for procurar o que realmente ele deve buscar, que eu acho que todo mundo que gosta do futebol deve buscar, é realmente saber se tem ou não tem interferência externa em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, pro bem do futebol. Acho que essa é uma briga que ele vale. Agora, do jeito que ele tratou naquela hora, ele misturou a política, que ele está em de eleição, concordo. Ele deu resposta para a torcida. Mas, por exemplo, Noriega, o Palmeiras, perder para o rival é sempre muito ruim, mas é uma competição a menor, vai.
das que o Palmeiras disputa esse ano é o Campeonato Paulista. E é a só menor. pode ter um ganhador, dependendo da maneira que é a derrota, mas é que é O normal. Palmeiras dominou o Campeonato Paulista. Ele teve a melhor campanha, ele chegou sobrando. O artilheiro, ele perdeu nos mas pênaltis. é eliminatório. Aí ele teve 8 jogadores na seleção do campeonato. E quando ele decide boicotar a festa, sim, o clube perfeito. apoia que os jogadores boicotem a festa, você está continuando. Exato. Em vez de você celebrar, tivemos a melhor campanha, os melhores jogadores, a gente dominou a seleção do campeonato, perdemos um detalhe. Perfeito. Ele não soube separar as coisas. Isso eu tô falando. Acho que isso foi. Ele deixou aquilo entrar no vestiário. Outra coisa, pensa na derrota e na quebra de ritmo. Já pensou se fosse o Palmeiras, ou o Corinthians, ou o São Paulo, ou qualquer time brasileiro que tivesse perdido o jogo que o Real Madrid perdeu em casa de 3-1 para a Juventus e classificou? Um time brasileiro, ele ia se classificar para a semifinal da Champions e a torcida ia cobrar, a imprensa ia cobrar, o treinador ficava balançando, talvez vai cair na véspera de uma semifinal. Aqui todo jogo é definitivo, né? O Real tomou uma pancada enorme, tinha ganho lá, estava na mão, tomou uma pancada e só se classificou no último minuto, na minha opinião, foi pênalti. No último minuto. Foi nada. Eu sou centroavante. O zagueiro me atropelou. Na minha opinião, teve um pênalti, mas foi péssima atuação. A Juventus deitou. Só não se classificou por um triz. Que é futebol, perdeu a essa estrutura, paixão que é. perdeu a confiança, o time. Cara, City e Liverpool. City e Liverpool. Foi atropelado na Champions, tocou a vida no inglês. Exato. E assim, O que o Palmeiras tem que fazer agora é o seguinte: esse jogo aqui, assim, acabou o Campeonato Paulista. Finalmente acabou o Campeonato Paulista pro Palmeiras. Eu acho que o Roger vai chegar para os caras. Estamos classificados na Libertadores, ganhamos do Boca. 5 times ganharam do Boca na Bomboneira. Gente, acabou o Campeonato Paulista. Se a gente tem que fazer um grande time. Eu conversei muito com os dirigentes do Palmeiras e eles sempre me falavam o seguinte: o Palmeiras quer marcar uma posição com propostas proativas. A gente não quer só reclamar, a gente quer mudar o futebol. Então, as medidas que o Palmeiras propôs, por exemplo, para a Federação Paulista, como exigências para participar do Paulistão do ano que vem, são sensacionais. Eu apoio essas medidas. Também, sensacionais. Árbitro de vídeo, disponibilizar a gravação do quinteto de arbitragem quando necessário. Se isso fosse disponibilizado, por exemplo, gravado, ele quer que a gente tiraria a dúvida do que aconteceu. Vamos na prática. Do que aconteceu. Quem vai bancar o árbitro de vídeo em todos os jogos? E revisão do quadro de arbitragem. Mas essa parte da gravação, Casão, é interessantíssima. Não, tudo bem, mas o árbitro de vídeo é caro. É caro. E aí não tem aquela história de vamos pegar as imagens da Globo, porque aí não dá, porque tem um contrato, uma empresa tem um contrato com a FIFA. A federação recebe uma taxa de todos os clubes. Então alguém tem que bancar em todos os jogos. Em todos os jogos. Vai jogar contra o São Caetano, vai ter que ter imagem de árbitro de vídeo lá. Sim. Não pode ser. Porque pro São Caetano... Mas o Palmeiras votou a favor. O Palmeiras topou ter o curso do árbitro de vídeo. Então, beleza. Ele foi o único dos grandes paulistas. Mas ele vai bancar paulistas. só o jogo dele. Então, mas aí não pode. Por exemplo, Não, eu acho que os outros teriam condição de bancar. A ideia é que tem em todos os São jogos. Caetano tem? Não, São Caetano eu não sei. Se ele joga o mesmo Mas os outros grandes... São Bento tem? Mas só uma pausa. O Léo CBF. Bianchi está acompanhando o desembarque do Corinthians depois do empate.